O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então as nossas crianças já podem chegar aqui. Isso. Não sei se é Gustavo ou Guilherme que falou comigo lá na sacristia. Guilherme. Eu disse que não ia cantar nada, né? Mas eu lembrei que agora eu quero cantar. Isso aí, sol. Eu vou ter uma dificuldade para sentar e a culpa dele ali, ó. Sua, viu? Que fica me maltratando nesses treinos. Não vou mais nesse negócio de academia não, é tudo besteira. À luz do Evangelho de hoje, ó o Heitor aqui. A gente vai cantar assim: me chamaste para caminhar na vida contigo. Pode cantar. Decidi sempre seguir, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti, Te amarei, Senhor, te amarei. Só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. E é isso que nós devemos cantar diariamente em nossas vidas. A gente só pode encontrar alegria perto de Jesus. Mas ninguém pode dar alegria. O ser humano muitas vezes é mau. Já ouviram falar disso? Não? O ser humano muitas vezes é mau, maldoso. Tem maldade no coração, machuca as pessoas. E é por isso que em Jesus nós encontramos a verdadeira alegria. E mais ainda, quando nós estivermos perdidos, nós devemos lembrar que Jesus nos deu a sua igreja. Esta igreja que ninguém, absolutamente ninguém pode tirar de nós. A igreja que guarda o depósito da fé. Muitos de vocês ainda não receberam a primeira Eucaristia, mas vão receber. Crianças, preste atenção. Quando o padre, por pior que ele seja,
ele estiver ali no momento da consagração, ele eleva e apresenta o corpo de Jesus. Muitos adultos, e vocês já são chamados a viver dessa maneira, dizendo: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Falando em fé, nós nos deparamos com a profissão de fé do apóstolo Pedro. Quem foi o apóstolo Pedro? Foi um ou um pescador? Jogava ele redes ao mar, jogava redes ao mar para poder pescar peixes, mas Jesus passou e olhou para ele com amor e disse: olha, vem me seguir, eu quero contar com você. Fiz até uma colinha da homilia hoje, para não me perder. Eu quero contar com você. Foi o que Jesus disse para Pedro. E Pedro era um homem de coração duro, era um homem muitas vezes turrão, era um homem que não compreendia muito bem as coisas que Jesus dizia, mas ao mesmo tempo que ele não compreendia, ele tinha um coração extremamente bom, era um homem da alma boa, e foi por isso que Jesus confiou a ele esta missão. E hoje Pedro, quem é Pedro? O Papa Francisco. Se não há comunhão com o sucessor de Pedro, não tem nenhum motivo para nós estarmos na igreja. Pode ser que nós não concordemos com algum pronunciamento do Papa, a maneira como ele fala, mas a nossa comunhão, o nosso amor à igreja, porque insisto, a igreja é de Cristo, não é a nossa igreja. E por que eu falo de Pedro, do Papa? Porque conforme nós ouvimos no Evangelho de Mateus, o apóstolo Pedro fez a sua profissão de fé em Jesus. Primeiro Jesus fez uma pesquisa de campo. Eu brincava ontem na missa das 18h30, no momento da homilia, dizendo que eu acho que Jesus ele era testemunha de Jeová, porque ele chegou para os discípulos e perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Aí ele pegou o caderninho dele, como eu fiz minha colinha hoje, e começou a escrever. Então uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros ainda que é alguns dos profetas. Pronto, foi feita a pesquisa de campo. Se ele não era testemunha de Jeová, ele trabalhava no IBGE, né? Aquela consultoria do IBGE, que vai nas casas fazer as perguntas. Agora vem a segunda pergunta, que é a mais importante. E esta pergunta que é feita para todos nós: e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus de Nazaré para nós? Muitas vezes, crianças, irmãs, irmãos, nós queremos um Jesus a partir dos nossos conceitos, a partir dos nossos critérios. Nós achamos que Jesus deve ser assim ou assado. Suas mãos preciosas que tomaram o pão, quando ele perpetua a sua presença no pão e no vinho, de fato continuam sendo preciosas, mas esse mesmo Deus e Senhor mostrou-nos que antes, bem antes de perpetuar a sua presença no pão e no vinho, ele deu um exemplo. E que exemplo foi esse? Ele lavou os pés dos discípulos, ele se colocou a serviço, ele mostrou que o caminho para o céu é quando nós somos solidários com a dor daquele que está sofrendo. E são tantas dores que atingem o coração das pessoas, são tantos sofrimentos que cada um passa, tanta gente com vontade de desistir da vida, tanta gente cansado, desanimado, abatido. Como os apóstolos disseram, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Nós lembramos de Elias no primeiro livro dos reis, quando já estava tão cansado, pediu a morte, e o Senhor pediu a ele: levanta, come, anda, tens um caminho longo a percorrer. Ele sobe lá no monte Horebe, e ao subir no monte, o lugar onde Deus se manifesta por excelência, ele pensou que ele ia perceber a presença de Deus em algo extraordinário, mas ele percebe a presença de Deus aonde? No murmúrio da brisa leve e suave que passa. Ele cobre a cabeça, e ao cobrir a cabeça, Deus como que fala para ele: não tenhas medo, Elias, eu estou com você, eu não abandono você, eu toco o seu coração para que você possa continuar a sua caminhada. Foi este mesmo toque de Deus que envolveu o coração do apóstolo Pedro, para que ele pudesse dizer, diante da pergunta de Jesus: e para vocês, quem eu sou? Tu és o Messias,
Está com frio, Joaquim? Eu estou. O Filho do Deus vivo. Eis a profissão de fé do apóstolo Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí que Jesus diz para ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí olha o detalhe, o sinal. E por isso a nossa comunhão deve ser sempre viva com o sucessor de Pedro. Eu te dou a chave do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus entregou a chave para o apóstolo Pedro, um homem que era tão frágil, um homem que era tão pecador, um homem que muitas vezes negou o Senhor. Eu não conheço este Jesus de Nazaré. No caminho da cruz, o apóstolo Pedro negou o mestre, mas foi este mesmo apóstolo Pedro que Jesus olhou com amor, com compaixão, e tocou o coração dele, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Nós estamos nesta igreja, meus irmãos e irmãs, para amá-la. Esta igreja que é de Cristo. Por isso, eu quero fazer esse pedido para vocês. Eu não vou ser transferido, está sendo transmitido, tá, pelo menos até onde eu sei não. Mas quando eu for, que vocês permaneçam participando desta igreja, independentemente de quem vem aqui. Porque nós não viemos à comunidade por causa do padre X ou Y, nós viemos à comunidade por causa de Cristo. Esta igreja que conta com a colaboração de tantas pessoas, que não são voluntários, mas que são discípulos do Senhor, catequistas, ministros, hostiárias, salmistas, tanta gente boa, crianças, preste atenção em mim, tanta gente boa, que se dispõe a fazer a vontade de Deus e anunciar o Evangelho. A fé da igreja, que nós recebemos dos apóstolos, esta mesma fé que toca o nosso coração para que nós possamos defender esta mesma igreja. Todos aqui lembram do padre Robson, não lembram? Lá, missionário redentorista em Goiânia, no santuário Pai Eterno, Divino Pai Eterno, eu falo Pai das Misericórdias, Pai Eterno. Levantaram uma calúnia contra ele, as redes de televisões, todas elas, mostraram, disseram, falaram, só que ele foi inocentado, tanto na esfera civil como na esfera canônica. A gente viu alguma notícia de que ele foi inocentado? Ninguém ouviu. É assim, como o Papa Francisco fala, quando um avião está lá em cima, ninguém fala nada. Quando ele cai, é o maior comentário, é a mesma coisa. Quando o padre está lá em cima, ninguém fala nada. Quando o padre cai, todo mundo fala. Quando o cristão cai, todo mundo fala. Aí está o grande desafio, nós amarmos e defendermos a nossa igreja. Porque embora tenhamos tantos homens e mulheres pecadores, pecadoras, esta igreja, ela não é pecadora. Essa igreja é pura, é santíssima, porque ela é a esposa de Cristo, e nós fazemos parte desta igreja, e por isso nós a amamos, nós a defendemos. Pergunto, ai que frio, quem é Jesus de Nazaré para você? Você mesmo, Joaquim, é o próprio Jesus de Nazaré. Nossas crianças, o próprio, cadê o Heitor? O próprio Jesus de Nazaré. Esse Jesus que toca o nosso coração, esse Jesus que transforma a nossa vida, esse Jesus que entrega as chaves aos apóstolos e que entrega também a missão de nós cuidarmos desta igreja, que possamos cuidar de coração, que possamos recordar aqui, ó, por isso que eu trouxe a colinha, que possamos recordar aqui aquilo que nós pedimos na oração da missa de hoje. Olha que bonito, crianças. Quem aqui ama a mãe e o pai, levanta a mão. Gosta demais, né? Não, pelo amor de Deus, todo mundo ama, né? Graças a Deus. Imagine se tiver um filho que não ama o pai e a mãe. Ai, não tem, pelo amor de Deus. Se nós amamos o nosso pai e nossa mãe, por que não amamos a nossa igreja e defendemos ela? E aí nós rezamos na oração assim, ó: ó Deus, vós que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Gostei, mas sabe que tem gente ainda que vem assaltar a igreja? O nosso jovenzinho disse aqui assim, ó: quem que vem assaltar a igreja se tem Jesus que está protegendo?
Mas ainda tem gente que vem assaltar a igreja, não só para roubar o espaço físico, mas tem gente que assalta a igreja quando fala mal da igreja, quando fala mal dos pastores, quando fala mal, enfim, dos cristãos que tanto colaboram com essa igreja. Aonde está a nossa verdadeira alegria? Só você pode responder. A nossa verdadeira alegria deve estar em Deus. Tá com sono, já? Deve estar em? Não ouvi. A nossa verdadeira alegria nós encontramos em Deus. Possamos dar a nossa vida, o nosso coração para Ele, e tendo a certeza de que se Ele pediu para os apóstolos, não digam nada a ninguém. Ao contrário, agora nós precisamos dizer a todo mundo: conhecemos Jesus de Nazaré, que caminha conosco, que deu sua vida por nós e que nos chama à santidade. Só as crianças de pé. Mas eu sou. Levanta também que você é uma criança. Toma, Padre Marcelo. Você está sentado aí, você fala para essa criança aqui. Isso. Olha para Jesus na cruz lá, ó. Lá atrás, aqui, ó. Isso. É para lá, isso. Repete assim comigo, ó. Senhor Jesus. Nesta manhã de domingo. Nós os pedimos. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos para que possamos defender com amor a nossa igreja, a igreja que é vossa. Assim seja. Amém. Agora a gente volta para o lugar, bem devagarzinho, sem derrubar nada. E como o apóstolo Pedro fez esta belíssima profissão de fé, nós também agora o fazemos. Creio em Deus Pai, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. ao nosso Deus, que revelou ao apóstolo Pedro que Jesus é o Messias, vamos apresentar os nossos pedidos.